Bom, dentro das parábolas preciosas, nós iremos falar hoje sobre lombos cingidos. Lombos cingidos. Você vai entender melhor essa expressão à medida que formos nos aprofundando aqui na Escritura Sagrada, para que você possa entender justamente o que é que nós precisamos entender aqui. Nós estamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 em diante, onde declara: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Lombos cingidos é o tema da nossa mensagem de hoje, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 37, que declara o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. A vinda do Senhor Jesus Cristo, na realidade, profetizada em quase todas as partes da Bíblia Sagrada, nos lábios dos profetas, dos apóstolos, dos pregadores no decorrer dos séculos, e chega até nós hoje esta mensagem com um calor magnífico, como se ela tivesse saído do forno nesse momento. A mensagem da volta de Jesus, do retorno de Cristo, que é o momento culminante da história da igreja e do povo de Deus na face da terra. A vinda de Cristo vem nos trazendo uma esperança gloriosa para este mundo tão mergulhado no pecado, no materialismo e totalmente avesso ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Mas existe um povo aqui na terra que não descansa, sabe que aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus Cristo, isto com toda certeza acontecerá. Então aqui Hebreus capítulo 10, 37 declara: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Jesus vem, ele está de volta, porém, ele, antes de sair daqui deste mundo, ele nos advertiu de maneira extraordinária sobre o seu retorno, sobre o seu regresso, como ele se daria. Ele não nos declarou dia e hora, mas o que nós precisamos fazer para aguardar, para esperar a volta do Senhor, então nós encontramos aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você se lembra da parábola das 10 virgens, das candeias que se apagavam, que aquelas moças ficaram de fora, gritando depois: abre-nos a porta, mas já era tarde demais. É justamente um brado de alerta de que para esperar Jesus Cristo, você não pode cochilar, você não pode dormir, você não pode estar brincando com a sua vida espiritual, que é realmente um fator muito sério. Então, cingidos os vossos lombos e acesa a vossa candeia. Nós encontramos ali no livro de Êxodos, no capítulo 12, você está recordado, está lembrado, naquele momento quando o povo de Deus, advertido pelo Senhor que os portões do Egito iriam se abrir e o povo seria colocado em liberdade, não havia, na realidade, naquele momento, um só judeu que não estivesse com o seu lombo cingido, cajado na mão, sandália nos pés, porque na hora que a porta se abrisse, ninguém poderia ficar para trás. E diz aqui, no capítulo 12, 11, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Era o momento da libertação, era o momento da saída do Egito, era o momento
que o povo estaria se livrando de um mundo de escravidão que os prendeu ali por mais de 200 anos, num cativeiro que eles queriam sair e não podiam, porque estavam realmente por trás ali das muralhas do Egito e os seus fustigadores em cima deles, lhe maltratando, lhes machucando, até que chega a hora em que o portão se abre e o povo é colocado em liberdade. Mas você observou? Eles estavam aqui com o lobo cingido, o cajado na mão, sandália nos pés, e na hora, tudo preparadinho, que na hora que o portão se abriu, nesta hora, ninguém quis ficar para trás. E não ficou realmente ninguém para trás. E no livro de Eclesiastes, no capítulo número 9, e o versículo 8, olha a advertência que nós temos aqui nesse momento. Em todo tempo, sejam alvos os teus, as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. O crente não pode vacilar. A vida espiritual, ela não tem férias. Você tem férias para qualquer outra coisa na vida, menos da vida espiritual. Tirar uma licença, olha, esse mês eu vou deixar de ser crente, esse mês eu vou dar umas escapuladinhas por ali, este mês não tem isto. Aqueles que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, a tua vestimenta, a noiva do Cordeiro aguarda o seu noivo a qualquer momento e a qualquer instante. E naquela hora não haverá tempo para tirar sujeira da roupa, para lavar o vestimento. Não, em todo tempo. O crente não pode brincar com a sua salvação, que custou um alto preço ali na cruz do Calvário. Jesus nos salvou e, além de nos ter salvo, nos deu capacidade para enfrentar os problemas desta vida, a tentação do mundo e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele nos deu capacidade para isto. Então, o cristão não pode, de forma nenhuma, brincar com a sua salvação. E aqui no versículo 36 do capítulo 12, continuando aqui em Lucas, diz ele aqui: e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para quando vier, e bater logo, possam abrir-lhe a porta. Prontidão. O Senhor saiu, como nós sabemos. Jesus Cristo saiu aqui do mundo, mas disse que iria voltar. Naquele tempo, quando o Senhor daquelas pessoas, elas iam fazer uma viagem, iriam para uma cerimônia, como aqui esse cidadão ele foi, né? Ele saía para fazer alguma coisa fora, os escravos, eles ficavam atrás da porta, não cochilavam, porque na hora que ele batesse a porta, o serviçal já estava ali de prontidão para abrir a porta para que o seu senhor ele pudesse passar. É esta prontidão que o crente precisa ter. É desta forma que ele tem que estar preparado, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Jesus retornará a qualquer momento. Tá? E diz aqui o versículo 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se os servirá. Veja bem. Uma das coisas que mais enaltece o nome de Jesus Cristo é justamente a sua humildade. Você sabe que o Filipenses declara que ele se humilhou soberanamente tomando a forma de servo, de homem, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo ele é o Senhor. O que foi que fez Jesus ser exaltado desta forma? Foi justamente a sua maneira de servir, a humildade dele, a simplicidade dele. Ele declara que eu não vim para ser servido, mas para servir. E é que neste momento, quando este homem chega,
que os seus servos abrem a porta. Este personagem acabara de vir de uma festa, mas nesse momento ele prepara uma festa aqui com os seus empregados. E diz aqui, ele servirá, ele vai colocar a mesa e ele mesmo vai servir. Aqueles seus convidados, seus serviçais que estão ali à sua disposição. Esta, na realidade, é a qualidade que Jesus Cristo tem. E a coisa mais preciosa é saber que eu e você poderemos estar sentados nesta mesa, sendo servido por quem? Nada menos do que pelo soberano do universo. A sua grandeza está justamente aí. Agora, diz aqui, e se vier na madrugada, na segunda vigília, tá? E se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Olha bem, a segunda vigília, ou a noite, era dividida em 4 vigílias, das 18 às 21, das 21 a 0 hora, da 0 hora a 3 da madrugada, da 3 da madrugada às 6 da manhã. A segunda hora, a segunda vigília, era das 9 da noite à meia-noite. E a terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. Isso nos mostra aqui algo realmente impressionante, porque este é o momento de maior obscuridade, é de maior sonolência, é o momento de trevas. E é justamente o Senhor está nos mostrando que Ele voltará no momento em que este mundo estará mergulhado em densas trevas espirituais. O pecado que se avoluma, que aumenta, que causa realmente esse desastre no mundo espiritual, justamente no auge desta hora, entre 9 horas da noite e 3 horas da madrugada, é o momento que a treva está tomando conta da terra. É o momento de obscuridade espiritual. É o momento em que o pecado realmente campeia em todo este mundo. Então, bem-aventurados são os servos que encontrarem assim, esperando mesmo nesta hora, no meio deste vendaval, está vigilante. Isto é o que o Senhor quer de mim, de você. Ele não quer que você vacile no seu momento. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha bem, se o dono da casa, se o pai de família soubesse, ele não dormiria. Ele não cochinaria, mas estaria vigilante para tomar conta da sua casa. E quando você vê no capítulo 16 do livro de Apocalipse, ali está escrito que ele virá como ladrão. Como ladrão. Irmão querido, ladrão é imprevisível. Ladrão, ele, quando você pensa, ele já levou o que era seu. O ladrão não manda um bilhete, olha, eu vou hoje na tua casa. Não dá um telefonema, olha, deixa tudo aí guardadinho porque eu vou passar aí na tua... Não, não existe aviso. É justamente esta advertência que o Senhor está dando para o pastor Jorge, para você e todos nós. Não brinca com o pecado, não vacila na tua vida espiritual, procura viver as qualidades que o reino de Deus ele exige de você, vivendo justamente, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, vivendo no padrão do reino. É isso que ele quer de mim, de você. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Na hora que ninguém imagina. Na hora que ninguém espera. Na hora que ninguém está aguardando. É por isto que o crente, ele não precisa se preparar. Eu vou me preparar para a vinda de Cristo. Você já perdeu. Já perdeu. Porque o crente não é para se preparar. O crente é para estar preparado. Você está entendendo? Então, disse-lhe Pedro, olha só, Jesus está no meio daquela multidão, ele está caminhando ali pela região da Galileia, e ele está aí, a multidão acompanhando ele, e para entrega esta mensagem,
E Pedro, nesse momento, toma a frente e disse: Pedro, o Senhor diz, essa parábola é para nós ou é para todo mundo que está aqui? Olha só, Senhor, dizes, essa parábola é para nós ou é para todos os que estão aqui nesse local, nesse momento, hein? Olha, Pedro, na realidade, ele fazia umas perguntas até certo ponto ingênuas, não é? Mas o Senhor aproveitava a ingenuidade de Pedro, porque sempre saía ali uma resposta que o Senhor queria que fosse realmente ensinada, a lição que ele queria que fosse ensinada ali para aquele povo naquela hora. É claro que essa advertência tanto era para os apóstolos como para o povão que estava ali seguindo a Jesus. Aqueles que eram discípulos também, lá no segundo escalão e terceiro escalão, digamos assim, não é? Era para todos essa advertência. Não é só para o obreiro, não é só para o povo, é também para o obreiro, para aquele homem que está ali de frente. E disse o Senhor, olha só, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Preste atenção. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração apropriada? Irmão querido, eu quero que você entenda que essa advertência não é somente para o povão, mas também é para a liderança da igreja. Porque um servo de Deus, um homem de linha de frente, um ministro do evangelho, independentemente de ele ser uma ovelha no meio desse rebanho, ele também tem uma autoridade pastoral, ele é um líder, é alguém que está aqui na terra, deixado pelo Senhor para alimentar o seu povo com a mensagem, com a palavra. O mordomo fiel, o Senhor coloca na mão dele o mantimento necessário, a iluminação, a inspiração bíblica, a mensagem reconfortante, a mensagem alertadora. O Senhor coloca tudo isto na mão do seu mordomo. Para quê? Para que ele alimente aqueles que estão à sua disposição, para que ele alimente os seus servos, como ele chama o membro da igreja que está ali sentado no banco. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmão, olha, eu posso dizer até certo ponto que esse discurso do Senhor, ele é duro, tá? Por que que é duro? Porque nós estamos encontrando no mundo hoje muitas pessoas que pensam que estão fazendo o trabalho de Deus, mas pelo contrário, estão agindo contra o reino de Deus. Porque existem mordomos que Deus colocou ele, tirou lá do lamaçal do pecado, do monte de lixo, transformou sua vida, colocou na frente do seu povo. Daqui a pouco ele pensa que já é alguma coisa e começa a maltratar o rebanho do Senhor. Os seus sermões são sermões agressivos. São sermões que, em lugar de confortar, fazem o crente adoecer. São palavras duras que são dirigidas em muitos lugares. Uma certa ocasião, eu estava em uma igreja. Eu não ia naquela igreja, mas eu estava passando por ali. Como eu vi o movimento, eu entrei. Aí quando eu cheguei lá, me coloquei lá no cantinho, no meio do povo, e comecei a ouvir o pregador que estava ali em cima. Mas, irmãos queridos, aquele homem, ele exigia daquela juventude que estava ali um padrão de vida tão
rígido, que nem ele tinha condições de cumprir aquilo que ele estava exigindo. Eu notei que lá embaixo ninguém dava um glória a Deus, ninguém dava um aleluia, porque na realidade é uma palavra dura, dura. Não é aquela ração que Deus coloca na mão da pessoa. Você vê que ali o que imperava era outra coisa. Quando aquele irmão acabou de pregar, eu estava, como eu estou aqui agora, sem gravata, né? E lá no púlpito só pessoas bem uniformizadas. Eu fui, depois que ele acabou de pregar, sentou-se, eu sentei-me ao lado dele. E bem baixinho eu perguntei para ele, irmão, será que esta juventude vai sair daqui hoje confortada, alegre, feliz? Ou vão sair daqui pensando que os pés dele já estão no inferno com a mensagem que elas receberam? Aquele irmão olhou para mim, isso é mesmo, né, pastor Jorge? E naquele momento eu vi humildade naquele irmão. Ele foi lá, tomou o microfone do pastor e pediu desculpa para o auditório. Irmãos, Deus não nos mandou apausentar, Ele mandou apacentar, cuidar das suas ovelhas. A igreja não é minha, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então, bem-aventurado quando vier achar fazendo, bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, agindo com amor, com carinho, com respeito com a sua igreja, com o seu povo. Em verdade, eu digo que sobre todos os seus bens ele porá. Por quê? Porque uma pessoa fiel é uma pessoa que está ali cuidando com zelo daquilo que não lhe pertence. A igreja pertence ao Senhor. E como ele vê fidelidade numa pessoa desta, esta pessoa vai ter uma posição especial no reino de Deus. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, tratar levianamente, tratar a igreja de maneira grosseira, de maneira estúpida, aqui meu Senhor começar a espancar, não é espancar com chicote ou com um pedaço de pau, não, é espancar com palavras. O Senhor colocou no nosso coração, foi mensagem de amor, de consolo. O mundo já bate nas pessoas. Muitas pessoas que vêm à igreja, elas tiveram um dia sofrido, um dia maltratado, um dia angustiante, e chega, ainda vai receber um tipo de mensagem que lhe machuca, que lhe maltrata. Não é esse o evangelho que o Senhor quer que nós preguemos? Então nós encontramos aqui, agora, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. Não espera. Ele pensa que está fazendo a obra de Deus? Batendo no povo de Deus? Maltratando? Machucando? Sermões que são verdadeiras chicotadas? Olha, então virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha como é que o Senhor chama esse elemento de infiel. O lugar dele é do lado dos infiéis. Irmãos, a noiva do Cordeiro. Uma certa ocasião, em sala de aula, o meu mentor espiritual, o missionário J.P. Colenda, com quem eu tive o privilégio de estudar e trabalhar, ele estava dando aula no Instituto Bíblico lá em Belém do Pará. E ele estava falando justamente sobre o tratamento que a noiva deve ter. E de repente, um aluno foi e disse, pastor, eu não estou entendendo. Ele levantou-se da cadeira, onde ele estava, foi lá, pegou aquele moço pelo braço, deu um puxão que o rapaz caiu no chão. E quando o moço caiu, ele pegou pelo braço e saiu arrastando.
e depois disso levante. É assim que se trata uma noiva? É assim que o noivo trata a noiva? Não. O noivo, que é Cristo, ele trata a sua noiva com respeito. Ele trata a noiva com carinho. Ele trata a noiva com delicadeza. Na carta aos Efésios, quando ele fala para o marido amar a mulher e a mulher obedecer o marido, ele diz ainda no texto bíblico, Paulo escrevendo, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja, a sua amada, a sua eleita. Muito bem, a parte com os infiéis, cuidado, cuidado. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, uma pessoa que conhece a verdade, uma pessoa que estudou, uma pessoa que se preparou, não é nenhum leigo, um elemento que é um pregador que conhece a escritura por dentro e por fora, e de repente começa a agir desta forma, uma forma leviana, uma forma totalmente despadronizada daquilo que o Senhor quer para os seus filhos, cuidando do seu rebanho. Então diz aqui que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites, tá? Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se lhe pedirá. E ao que muito lhe desconfiou, muito mais se lhe pedirá. Existe uma responsabilidade que pesa sobre os ombros de um líder, de um pastor, de uma pessoa que está na linha de frente. Deus colocou você para apacentar, mas tem uns que simplesmente querem o quê? Arrancar a lã da ovelha e o leite da ovelha. É só o que eles pensam, mas levar para pasto verdejante, para água tranquila, para lugares seguros no aprisco. Não, que é a lã e o leite. A ovelha que se vire. Ele tem que levar para os pastos verdes, alimentar o rebanho do Senhor da melhor maneira possível. Então, aquele que muito é dado, se você tem uma responsabilidade de uma congregação pequena, de uma igreja de porte médio, de uma igreja, uma mega igreja, a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Por quê? Porque Deus só coloca um homem num patamar desse porque ele recebeu de Deus coisas grandiosas, mas de repente este elemento que sabe a verdade agindo fora dela, vai ser açoitado, vai ser com muitos açoites, vai sofrer as penalidades, essa pessoa passa a padecer aqui mesmo nesse mundo, se antes chegar do outro lado da vida, porque ele sabe a verdade e está agindo contra a verdade, sugando, tirando, aproveitando. Meu Deus do céu. Jesus, ele falava as coisas sérias, sempre ele falou sério, não tinha tempo para brincar. De uma pergunta que Pedro fez para ele, está aqui uma resposta. E diz ele aqui ainda, que eu vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Eu vim lançar fogo na terra. Quando você vê aqui adiante, importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensões. Que fogo é este? Que dissensão é esta? Que fogo é este que o Senhor Jesus Cristo ele quer que já esteja se alastrando? Eu vim lançar fogo na terra e o que eu quero que que ela já estivesse acesa. Nesse momento que Jesus Cristo está pregando este sermão, ele ainda não tinha sido glorificado. A igreja não tinha sido inaugurada ainda. A era da evangelização ainda não tinha sido inaugurada. Ele almejava, por quê? Que fogo é esse que o Senhor está falando aqui?
Eu vou ler aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, Mateus capítulo 24, versículo 9, para você entender, tá? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá? Olha bem, a perseguição que viria sobre a igreja, sobre os crentes no princípio, era justamente porque estava evangelizando, estava lançando fogo na terra. Porque o evangelho, irmão querido, ele causa pavor ao pecador. Aquilo queima ele por dentro. Tira o elemento da sua zona de conforto pecaminoso. O evangelho, ele na realidade, ele causa dissensões. Aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 10, declara ainda: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. As duas testemunhas que foram mortas, tá? E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Atormentados de que forma? Eles não se calaram na tribulação, eles pregavam o evangelho na grande tribulação, e o mundo vai estar mergulhado no pecado nesta hora. Então, qualquer pessoa que chegue pregando uma moralidade, aquilo é fogo no coração do pecador, é fogo no coração das pessoas. Então você pode observar aqui, irmãos, que quando nós pregamos o evangelho, nós contraímos adversários. Nós contraímos inimigos. O inimigo se levanta. Por que muitas igrejas são perseguidas? Por que muitos crentes são mortos? Por que muitos, Senhor Deus, são martirizados? Por que existem nações da terra que são totalmente antagônicas à pregação do evangelho? Porque sabe que o evangelho é um fogo que confronta uma vida licenciosa, uma vida pecaminosa. É justamente isso. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu vim lançar fogo na terra. Eu vim. Porque é justamente o que o evangelho proporciona. O evangelho, ele confronta. O evangelho, ele mostra, ele desnuda o pecador. E o pecador, ele quer viver na sua zona de pecado. Você dizer para um adulto que ele está em adultério, aquilo é uma morte para o camarada. Ele quer continuar na sua zona de conforto. Você dizer para um homem que ele é um ladrão, você está confrontando, você está queimando esse homem, porque ele está na zona de conforto dele. E a pregação do evangelho, ela chega ali, realmente, e desnuda o homem. No versículo 50, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidai, vós que vim trazer paz à terra, não vos digo mais dissensão. Dissensão. Essa dissensão aqui é como se fosse uma discórdia. Mas eu quero que você entenda aqui no bom sentido. Por quê? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 10, 34 ao 38, que diz: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer espada. Mateus está nesse momento aqui falando o que Lucas também falou. Só que Lucas, ele fala: eu vim trazer dissensão, mas aqui Mateus diz: eu vim trazer espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos dos homens serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno da minha pessoa. Você está entendendo que tipo de discórdia, de dissensões que Jesus vem trazer ao mundo? É porque numa casa, numa família, vai ter aquela pessoa que vai aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E vai ter aquele que vai dizer: eu não quero nem saber desse seu Jesus. Fique com ele para lá. Então aqui causa uma divisão, causa uma dissensão. Não é que Jesus está aqui jogando pai contra mãe, filho contra pai. Não! Ele está mostrando que o evangelho, ele causa esta fissura. Porque tem aquele que vai se converter e vai ter aquele que vai endurecer. E aquele que vai se endurecer,
amadurecer espiritualmente, não vai querer mais olhar o seu irmão de bons olhos, como aconteceu, por exemplo, com a carta aos Hebreus. Quando aquele povo se converteu ao cristianismo, a própria família o deserdou, espoliaram os seus bens. Quem foi que espoliou? Os seus próprios parentes. Deserdaram, você não tem mais herança aqui. Então essa divisão, justamente, irmãos, por causa do amor a Cristo. Eu quero que você entenda que Jesus não está querendo aqui que uma nora brigue com a sua sogra, ou que esse marido brigue com a sua mulher. Não, mas aqui são questões ideológicas. Um quer Jesus e o outro não quer saber. Então há uma divisão aqui. Há uma divisão e pode até haver discussões no bom sentido. E o Senhor está mostrando aqui que aquele que decide estar do lado dele, naturalmente escolheu a melhor parte. Diz ainda, que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não quero conflito com meu pai, não quero conflito com minha mãe, por isso eu não quero Jesus. Eu não quero saber do Jesus, porque ele veio trazer confusão. Não, aqui Jesus declara, que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A decisão por Cristo é uma decisão de vida. É uma decisão que tem que ser tomada conscientemente. Você está entendendo? Então, é o que o Senhor está nos mostrando. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara ainda, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e dos espíritos, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para Deus é espada, ela é viva, mais penetrante que uma espada. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E diz aqui Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está entendendo qual foi a espada que Jesus veio trazer? Qual é o problema que o mundo atravessa? Qual é a dificuldade? Então, agora, você viu que Mateus, ele repete aquilo que Lucas fala, e Lucas fala isso em outras palavras, no versículo 52 do capítulo 12, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? 2 aceitou Jesus e 3 não quis. Ou 3 aceitou Jesus e 2 não quis. Aí está a divisão por amor a Cristo. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão, se virou para a multidão, quando vedes a nuvem que vem no ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo, esta hora, o que está acontecendo com a minha presença no mundo, com a evangelização da terra? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais ao teu adversário, ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. O que é que o Senhor está falando aqui? A sua recomendação praticamente final nessa parte é justamente a conversão. Ele vem todo o tempo pregando sobre as normas do reino. Alguém aqui está intrigado com seu irmão? Aqui está aborrecido com o quê? Então resolva o seu caso agora, enquanto você está a caminho. Enquanto você não for levado perante um tribunal, porque ali a coisa vai ser diferente.
Usa a tua consciência. Não deixa que o juiz venha julgar aquilo que você pode hoje resolver. O cidadão do reino, ele sabe resolver as suas questões sem precisar de ajuda. Por quê? Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente do Senhor. Você é uma pessoa convertida. Você é uma pessoa de Deus. Então não deixe que nada desta vida venha perturbar a tua caminhada em direção ao céu. Tá? Portanto, aqui está esta palavra. Pedro perguntou, isso aqui é para nós ou é para todos eles? É para todos. Isto aqui é para membro da igreja, é para líder da igreja, porque todos nós, independente de qualquer coisa, somos também ovelhas do seu pasto. Que Deus continue iluminando a nossa mente, esclarecendo as verdades eternas do nosso coração, e que nós possamos prosseguir glorificando o seu nome, que é o nome sobre todo nome. Pai Celestial, obrigado pelos teus filhos que estão conosco aqui nesta hora. Fortalece a vida e o coração de cada um, e que possamos ser sustentados pelo teu grande poder e pela tua bondade. No precioso nome de Jesus. Ainda te peço nesse momento, Senhor Jesus, por cada um dos teus filhos que estão conosco nesta hora. Dê sabedoria, dê a paz, dê a tranquilidade aos corações. Que nós saibamos resolver os problemas do nosso dia a dia, de uma maneira como verdadeiro cidadão do céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é viver o padrão que o reino requer. Por isso, meu Deus, nos ajuda. Ajuda-nos, fortalece a nossa fé. Nesse momento te peço por esse irmão que está hospitalizado, por essa pessoa que está doente, que o Senhor chegue com a cura, Senhor, e restaure completamente esta vida e esses corações. Pai de amor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Eu te peço ainda pelas nossas autoridades constituídas sobre esta nação, pelo presidente da República, pelos presidentes do Supremo, do Senado, da Câmara, os governadores. Meu Deus, toma esses homens em tua presença. Não permitas que Satanás venha colocar mensagem no coração destes homens, Senhor. Não aceitamos isto, interferência maligna na vida dos que governam este país. Cobre o presidente da República com teu precioso sangue, Senhor, e que ele seja sustentado pelo teu grande poder. Dê a ele sabedoria para lidar com as questões diárias desta nação. Pai de amor, nós te louvamos ainda pela igreja aqui em Campinas, pelos pastores, pela liderança no Brasil, por aqueles que estão trabalhando para levar a tua palavra aos mais distantes cantos da terra. Continua conosco, meu Deus, no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.